Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, que é quarta-feira, 4 de fevereiro. Vamos começar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre e amigo, a espiritualidade, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, e agradecer a Deus pela nossa vida, por mais este dia, na nossa existência. Agradecer a Jesus por ser nosso farol, nosso guia, nosso modelo, todos os dias da nossa jornada. A espiritualidade amiga que tanto faz por nós, nosso anjo da guarda, que nos inspira boas ideias, bons pensamentos, assim como nossos espíritos protetores e amigos. Que o nosso dia seja produtivo, útil aos olhos do Pai, que possamos fazer por nós, pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos nossos companheiros de trabalho, e que possamos terminar o nosso dia na certeza de que demos o nosso melhor. Permaneçam conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, que assim seja. Então vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver um estudo, uma reflexão para hoje. Vamos ver o que nos vem. Capítulo 14, honrar pai e mãe. Vamos ver algo que nós não estudamos ainda, porque nós já vimos o item 1, 2, 3 até uma parte. Vou baixar um pouco a nossa Ave Maria linda. Então vamos continuar da onde paramos, que foi o segundo parágrafo, que nos diz assim: honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades. É proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-os dos cuidados como eles fizeram conosco na infância. É principalmente para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento honrar pai e mãe, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles, os filhos, não se privam de nada. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. Menos mal quando não o fazem de má vontade, obrigando os pais a fazerem os trabalhos domésticos pelo resto da vida. Caberá aos pais velhos e fracos servirem aos filhos jovens e fortes? Vejam só. Quando eles ainda estavam no berço, sua mãe cobrou-lhes o leite que os alimentava? Contou quantas vezes deixou de dormir quando estavam doentes? Contou quantos passos deu para lhe proporcionar os cuidados necessários? Não. O que os filhos devem a seus pais pobres não é só o estritamente necessário. Devem dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo, as atenções, os cuidados carinhosos, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita
por Deus. E nós vamos parar aqui. O item ainda continua, então quem desejar fazer toda a leitura, né, fica o convite. Mas aqui nós já temos bastante para nossa reflexão de hoje. Esse capítulo, honrar pai e mãe, ele é muito importante. Tanto o nosso pai e a nossa mãe são importantes que Jesus já falava sobre eles, falou bastante, e nos 10 mandamentos lá na primeira revelação também falava sobre pai e mãe. E nós sabemos que é muito importante. E trazendo para o viés espírita, que é a nossa linha de pensamento aqui, nós sabemos que é na família onde vem as relações que precisam, via de regra, nunca é uma verdade absoluta, mas uma relação absoluta, né? Mas, via de regra, nós sabemos que é na família que as relações que mais precisam de reajustes acontecem. Com pai, mãe, filhos, não é diferente. É claro que antes de reencarnarmos, tutelados sempre por um espírito amigo, superior a nós, nós somos orientados, ou participamos ou não participamos, mas viemos preparados para viver relações, para viver estas relações com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos. Nós viemos preparados, não fomos jogados aqui nesta reencarnação com um pai difícil, com uma mãe difícil, com um filho difícil. Não, nós somos preparados. Vai muito da nossa boa vontade e da boa vontade do outro lado, do outro espírito, da outra alma, do outro irmão, não somente a nossa, porque realmente existem relações muito difíceis. Nós vemos por aí, escutamos as histórias, não é? Então, é disso que nós vamos trazer aqui para o viés espírita este tipo de relação, estas relações difíceis, não é mesmo? Mesmo quando estivermos dentro de uma relação difícil, mais ainda, nós somos chamados a dar a nossa contribuição verdadeira. Em que sentido? Reavaliando, pensando, colocando em prática, dando tudo o que for essencial para o nosso pai, para nossa mãe, primeiro materialmente, porque aqui, vejamos bem, ele falou, né, dar atenção e tudo mais, mas ele vem falando até do material, que a gente não tem que dar somente o necessário, nós temos que dar tudo. Quando nós nascemos, não recebemos tudo, né? Claro, também algumas exceções, mas eles nos cuidaram dentro do que podiam, arrumaram um bercinho para nós, e não foi no cantinho da casa, foi o melhor lugar, o lugar mais silencioso, o lugar mais sequinho, mais iluminado, a cobertinha cheirosa, foi o melhor. E essa mesma retribuição nós temos que dar. Nós entendemos que existem muitas situações, cada família tem uma realidade. Às vezes, por trabalho, os filhos estão longe, não podem eles presencialmente estar juntos. E é uma outra relação que nós não vamos entrar aqui, se a pessoa teria que largar de repente a sua família em outra cidade, seu emprego em outra cidade para ir cuidar dos pais. Às vezes o pai, mas leva o pai a morar junto, às vezes a pessoa, o pai e a mãe não querem ir porque tiveram também toda a sua vida naquela cidade, a sua história naquele lugar, não querem sair. Então não vamos começar a fazer julgamentos, porque são histórias realmente muito intrincadas e difíceis. Mas nós, cada um de nós, temos que dar tudo o que pudermos, entendendo sempre que o nosso pai, a nossa mãe, vão receber de nós todo o respeito, todo o carinho que nós pudermos dar, toda a condição material que nós pudermos dar, mas que aquele espírito, no caso aquela alma, porque está reencarnada, tem a sua idade
tem a sua maturidade espiritual. E que isso nós não podemos mudar, porque muitas das nossas dores são essas. Com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, porque nós queremos que aquela pessoa entenda coisas que ela ainda não tem condições de entender, porque a sua idade espiritual é diferente da nossa, às vezes até mais evoluído, às vezes menos, né? A idade do corpo é uma, a idade do espírito é outra, então nós temos que respeitar isso também, não é mesmo? Muitas coisas nós poderíamos falar aqui, muitas mesmo, mas hoje vamos ficar por aqui, na certeza de que todos nós vamos fazer tudo o que pudermos, mas é o que pudermos, porque somos humanos também, não é mesmo? E se pedirmos o amparo da espiritualidade com conselhos, eles vão nos auxiliar, nos dizendo o que é melhor para todos. Vamos confiar, ter fé que Deus vai nos mandar os melhores conselhos. É claro que Ele respeita o nosso livre-arbítrio e quer que a gente tome decisões, e quer que a gente tome as boas decisões. Mas nós sabemos que os espíritos amigos estão sempre prontos a nos inspirar boas coisas quando de bom coração nós não tivermos certeza do melhor caminho a seguir. Vamos lá, vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver. Caiu para nós a pergunta 402, que é a seguinte. Pergunta 402 do Livro dos Espíritos está na segunda parte do capítulo 8. Kardec perguntou: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Um tema bastante curioso para nós. Nós nos perguntamos muito sobre isso, sobre o que acontece com o nosso espírito quando estamos dormindo. É uma resposta bastante longa, que nós não vamos ter tempo aqui. Só 2 páginas. 2 páginas mais um comentário de Kardec, 2 páginas e meia. Realmente não teríamos tempo. Nós vamos ler o primeiro parágrafo e depois nós vamos deixar aqui o convite para quem quiser fazer a leitura completa. Então, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos começam respondendo assim: podemos avaliar essa liberdade pelos sonhos. Olha só. Quando o corpo físico repousa, o espírito, por se separar deste, não totalmente, né? Nós sabemos, totalmente só quando desencarnamos, mas se separa. Fica ligado por um cordão fluídico. Por estar separado do corpo, tem mais faculdades disponíveis do que quando está acordado. Lembra-se do passado e, algumas vezes, pode prever o futuro. Adquire mais autonomia e pode se comunicar com outros espíritos, seja da Terra ou de outros mundos. Vou ler mais um parágrafo. Muitas vezes dizemos: tive um sonho esquisito, horrível, mas que nada teve de verdade. Nós falamos mesmo, né? Acontece. Olha o que dizem os espíritos. Trata-se de um engano, pois seguidamente é a lembrança que você teve dos lugares e das coisas que viu ou que verá numa outra existência ou numa outra ocasião. Com o corpo físico adormecido, o espírito procura se afastar e vai investigar o passado e o futuro. Muito bem, este é um tema bem curioso para todos nós, né? Nós temos muita curiosidade a respeito do sono e dos sonhos. Mas então os espíritos nos explicam que sim, nós nos separamos parcialmente do corpo quando adormecemos e ficamos livres, né, dessa máquina pesada e
temos mais condições, temos umas capacidades que com o corpo nós não temos. Nós podemos prever algumas coisas do futuro, nós podemos lembrar de algumas coisas do passado, e isso nós vamos explorando o que a nossa sintonia mental vai querer ver ali. Então, pelos sonhos, a gente pode analisar até as nossas vontades, não é mesmo? Então, eles nos explicam aqui que esses sonhos que para nós parecem não ter nem pé nem cabeça quando acordamos, na verdade não é assim que acontece. Não existem sonhos que nada significaram. Algo significa. É claro que quando nós voltamos para o corpo, como já não temos mais acesso nem a este passado, a lembrança deste passado, nem a este futuro, o que ficam são imagens, algumas, porque nós não lembramos de todas. Então parece que desconectado. É como uma pessoa vai e assiste um filme ou assiste uma cena, né? Uma cena de um acidente, por exemplo. Eu assisti a cena de um acidente, eu mais 3 pessoas. Quando eu volto para contar, eu vou contar de uma forma, a outra pessoa vai contar de outra, porque cada um ali teve uma percepção daquilo. E quando nós acordamos, não deixa de ser assim o que o meu corpo físico tem condições de ressignificar para a realidade, é o que eu vou lembrar. O que tem sentido, o meu cérebro vai tentar buscar dentro de coisas que eu conheço, que tenham algum sentido, vai trazer aquilo para minha imagem mental. E claro, obviamente, muitas coisas não vão fazer sentido nenhum, por isso que não fazem sentido. Não fazem sentido porque a nossa capacidade com este corpo de ressignificar, trazer, botar no papel. Um bom exemplo é desenho, por exemplo. Eu vi uma imagem linda e maravilhosa. Eu sei o que eu vi, mas eu não tenho habilidade de desenhar. Eu vou tentar desenhar, vai ficar horrível. Quando nós estamos no corpo físico, é mais ou menos isso. O que lembramos não condiz com a realidade. Nós trazemos pequenas frações do que vivemos fora, né, em desdobramento, no caso, do corpo dormindo e a alma andando. Nós trazemos quando acordamos, o que conseguimos lembrar são fragmentos dispersos que para nós algumas vezes não vão fazer sentido, mas que sim, nós vivemos, estivemos lá. E claro, não se aconselha jamais ir buscar interpretações para os sonhos, porque se nós precisarmos ter alguma revelação, alguma intuição, os espíritos amigos vão fazer com que isso seja claro e direto para nós. Então não vamos ficar pensando, sonhei com um dente, vou pesquisar no Google, caiu meu dente, significa isso. Não vamos. E mesmo que isso tivesse algum fundo de verdade, existiria toda uma correlação do sonho antes e depois, então não vai funcionar. Não façamos isso. Os sonhos são experiências, portanto, que vivemos enquanto estávamos dormindo. Não necessariamente querem nos prever um futuro, pode acontecer, mas não é para isso que serve, né? Os sonhos é o que passamos enquanto estamos dormindo. Pode parecer complexo, né, para nós, mas aos poucos nós vamos entendendo essa dinâmica, não é mesmo? Muito bem, a resposta é bem mais longa, então quem tiver interesse e curiosidade, fique à vontade para fazer a leitura completa, tá bem? Vamos encerrar então, fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita da vida, de mais este dia, desta reencarnação. Espíritos de luz, fiquem conosco, a nos inspirar, nos mostrar o caminho, nos auxiliar no que necessitarmos. Gratidão, Jesus, nosso mestre e amigo, por tanto. Gratidão, Deus, pela vida
e por tudo que nos manda, que nos presenteia todos os dias. Fiquem conosco hoje e para todos sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.